Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para trazer análise de mais um edital, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí desse processo seletivo de São Paulo. Então, vamos falar e, claro, você vai ter o curso para PEB 1 aqui no Já Passei Educação. Depois vamos deixar os links aí para você fazer a inscrição no curso, né? É importante para você ter aí um bom material e um bom guia com videoaulas para você estudar, certo? Vamos lá, deixa eu ampliar aqui. O meu é um processo seletivo simplificado, né, para contratação temporária de docentes para atuação aí nos anos iniciais e no fundamental ensino médio de 2025, né? Então, é um processo seletivo. Veja, quando é processo seletivo, gente, é por contratação temporária, tá? Então, contratação temporária, né? Para trabalhar na educação de São Paulo, inclusive também no programa de ensino integral, nas PEIs, né? Então, é importante aí, porque, né, é uma oportunidade para você, porque o Estado contrata muita gente, né? Quando a gente fala do Estado, a gente está falando aí de muitas contratações, certo? Deixa eu colocar minha carinha aqui. Muitas contratações, né? Oportunidades, tá? E aí, o mínimo de 25 horas semanais, 20 aulas de interação com os estudantes, né? De acordo aí com as regras do Estado. A gente sabe que quem é da educação integral tem alguns diferenciais, né? O site da VUNESP para fazer inscrição e aqui, né, os requisitos nos anos iniciais, tem que ter o curso normal superior, licenciatura em pedagogia, né, pedagogia para atuação na educação infantil. Os diplomas de pedagogia hoje eles são bem abrangentes, então é isso, né? Habilitação para o magistério, se você tiver aquele diploma do curso normal de nível médio, magistério, que antigamente tinha, né? Esse curso normal superior também foi um curso que era pedagogia, né? Era chamado de curso normal superior, não é qualquer curso normal, né? Muita gente confunde isso. Os anos finais aqui, né? Aí diplomas, claro, nas áreas específicas, ali português, matemática, educação especial também tem que ter as formações para atender, certo? Nesse caso aí, para que você possa atender. E aqui, né, os anos finais do ensino fundamental e médio, os portadores de diploma de licenciatura curta, né, de existência de 160 horas na disciplina a ser atribuída, aqui licenciatura curta também, né, tem que ter essas 160 horas. Aí quem tem bacharel ou tecnólogo, né, desde que apresente 160 horas também, né, estudante de bacharelado ou tecnologia também de 160 horas. Então, no Fundo 2, a gente tem essa oportunidade, esse leque para aqueles que não fizeram licenciatura ou para aqueles que fizeram aí a licenciatura chamada licenciatura curta, né? Licenciatura curta, certo? As inscrições, elas devem ser efetuadas no site da VUNESP a partir das 10 horas do dia 14/6 de 2024 até as 23 horas e 59 minutos do dia 12/7. Não vá deixar, obviamente, para o final, para você fazer inscrição lá no final, né? No último dia. Não. É acessar o site da VUNESP e aí você vai ver lá processo seletivo simplificado, certo? Vai fazer toda a leitura da íntegra do edital. Eu sempre falo que aqui a gente dá uma apresentada no edital, mas é importante você ali olhar o edital atentamente, porque isso é super importante. Aí o candidato vai optar por entre os 167 municípios, né, para fim de realização da prova, optar por uma dentre as 91 diretorias regionais de ensino, certo? E aí você tem que optar por uma, certo? E aí você vai ali optar por classes
atuação iniciais, né, se for o caso, certo? Dentre uma das diretorias, para, de acordo com a classificação, você ali concorrer às vagas e selecionar a disciplina, certo? Então, quando você faz inscrição, você está aceitando as normas e as condições desse edital, certo? Então, isso é importante também saber. Tem que pagar a taxa, né? Fazer lá o pagamento da taxa, o valor é até razoável, né? R$ 35. Aí você tem que pagar até o dia 12, e pode ser pago até o dia 15, na verdade, né? Porque dia 12 cai numa sexta, se eu não estou enganado, então você pode pagar até o dia 15. Cuidado, não vá fazer isso, não deixe para o último dia. Não é aceito pagamento por depósito eletrônico, transferência eletrônica, Pix, não é aceito isso. Você tem que entrar lá, gerar o boleto, paga com o seu aplicativo de celular ou em qualquer agência bancária, é muito mais garantido, certo? E tudo pelo site ali. Teve dúvida? Site da VUNESP. Porque onde eu vou fazer a prova? Site da VUNESP. Lembre-se, tem que escolher uma, tá? Critério de desempate, né? As correções cadastrais, olha só, né? Para efeito de critério de desempate, porque se você errar alguma coisa, você tem que fazer lá a correção cadastral, ok? Então, muita atenção na hora de preencher os seus dados direitinho, todas as informações são de inteira responsabilidade sua. Se você, por acaso, fizer uma declaração falsa, inexata, ou você, né, não satisfaz ali todas as condições, se você for aprovado, isso pode soar aí como uma falsidade, então cuidado, tá? Isenção da taxa, né? Apesar da taxa ser tão baixinha, algumas pessoas podem querer a isenção, ela é do período de 14, das 10 horas do dia 14/6 até o dia 17, tá? Um período mais curto. Aí é doação de sangue, né? 3 vezes, você tem que comprovar, certo? E aí enviar os documentos sempre na via digital, 2 MB, respeitando aí as extensões, PDF, PNG. Mandou em outra extensão, não serve, tá? Então, muito cuidado para você não bobear nessa parte aí. Solicitação indeferida, você pode entrar com recurso, normal, né? Sempre tem os recursos, então cabe aí você fazer tudo certinho, e se você realmente é doador, vai ter o teu deferimento. Pode pedir redução de taxa também, de acordo com a Lei 12.782, então, do período do dia 14 até o dia 17 também. E aí, se você for estudante, né, corresponde a 50%, você for estudante, aí você vai ter que emitir lá os documentos, comprovação de renda também, né, os documentos aí da empresa pagadora, extrato de rendimento fornecido pelo INSS, condição de desempregado também entra, né? Então, aí você tem que enviar todos esses documentos. O valor é tão pequeno, gente, assim, não desmerecendo, né? Mas R$ 35, às vezes só o trabalho que você tem de fazer toda essa documentação nem vale tanto a pena, você ter uma redução de 50%, né? Enfim. Mas, se você tiver interesse, toda essa parte do edital está falando sobre essa redução de metade, né? Condição especial é aquelas pessoas que têm uma baixa visão, algum impedimento ali, que necessita de ajuda, de apoio. Condição especial tem que mandar para a VUNESP informando qual é essa condição, se é uma baixa visão, se é uma prova em braille, enfim, você tem que informar. Se você não informar, a VUNESP não consegue providenciar. Aí sempre tem que enviar com laudo médico, tá? Laudo digitalizado, bonitinho, seguindo as instruções, laudo médico atualizado, tá? Sempre laudo médico atualizado. Candidata lactante também tem direito, desde que informe, tá, gente? Aí tem que levar uma pessoa maior de idade que vai acompanhar
a criança, porque a VUNESP não disponibiliza ninguém para acompanhar a criança. Tá? Então, isso também é importante. Pessoa com deficiência também faz jus às vagas, e claro, são 5%, né? Reserva de vagas para pessoa com deficiência. Outro dia até me perguntaram, a pessoa fez inscrição no concurso, nesse caso era concurso, e depois ela foi laudada, mas aí já tinha passado o período de inscrição. Ela pode entrar como pessoa PCD? Não. O PCD pode entrar nesse momento, né? Então, se você tem alguma deficiência, você, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, enfim, todas as leis brasileiras que garantem a você essa reserva de vaga 5%, você tem que preencher os documentos corretamente e enviar neste momento. Eu fui laudado posteriormente. Aí não serve, tá? Certo? Então, laudo médico, né, grau de deficiência, o CID, laudo médico de 2 anos a contar da data da inscrição. Então, sempre se atentar a isso. Não se aplica, né, no caso do transtorno do espectro autista, tá? Conforme a Lei 1766 de 2023, a validade exigida na linha anterior, tá? Então, solicitação, se necessário, requerer tempo diferenciado para a prova, olha aí, é uma condição diferenciada, também tem direito. Aí falam dos candidatos com deficiência visual, né? Deficiência visual aí, várias questões, candidatos com deficiência auditiva também, deficiência física. Então, todos esses detalhes aqui no edital do processo seletivo. Inclusão de nome social, candidato transexual travesti também pode fazer inclusão do seu nome social, também tem que solicitar via VUNESP, certo? Se não fizer, não tem. E tem também sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, tá? Então, para realizar essa inscrição, o candidato que se declarar preto ou pardo ou indígena e optar por usar o sistema de pontuação diferenciada, deverá efetuar os procedimentos no capítulo 3 desse edital. Aí é declarar-se preto, pardo ou indígena, autodeclaração, e declarar sob as penas da lei que não foi eliminado de qualquer concurso público ou processo seletivo no Estado de São Paulo, nem teve anulado o ato de nomeação em decorrência de falsidade de declaração. Então, muito cuidado, né? Às vezes as pessoas querem forçar uma condição que não é, e isso vai te implicar em problemas, como aqui. Se você, por exemplo, foi em decorrência de falsidade de autodeclaração, você não vai poder fazer este concurso, né? Na hora de tomar posse, vai te dar, tomar posse não, na hora de você exercer, né, a função de professor no processo seletivo, isso vai te dar problemas, tá? Então, também, né, autodeclaração pelo site, certo? Tem que estar de acordo com o modelo que está no anexo 4, e claro, se for a questão indígena, tem eles chamam, acho que é RANI, né, que é o Registro Administrativo de Nascimento do Índio, tá? Então, também tudo digitalizado, tudo pelo site. Depois vai ter um processo de heteroidentificação para verificar se aquela autodeclaração realmente corresponde à verdade. Então, vai ter essa questão aí, por isso, muita atenção, não vá fazer nada de errado. Eu sempre faço, constatada a falsidade da declaração, o candidato será eliminado, né? E aí, enfim, não vale a pena. Tem a fórmula de cálculo aqui da pontuação diferenciada, né? Acrescida aí as notas em cada fase, a média de pontos. Então, isso dá uma pequena pontuação, não é uma coisa também, muita pontuação, né? O cálculo é um pouco mais complexo aqui, senão eu vou ficar falando sobre esse cálculo, mas assim, dá uma pequena nota diferenciada, não é algo que também vá, né,
criar ali uma grande diferença, mas são os pontinhos importantes ali que ajudam, né? Participação de estrangeiros também, né? Aí tem que estar de acordo com a legislação, certo? Nacionalidade portuguesa, por exemplo, porque tem os benefícios do Estatuto da Igualdade. As provas: professor de educação básica 1, professor de ensino fundamental e médio, sem uma prova de conhecimentos gerais, com 20 questões, conhecimentos específicos com 20 questões, e tem a videoaula, certo? Obviamente, você vai fazer uma videoaula, como teve já no concurso do Estado. E tem as provas de títulos, que são meramente classificatórias, né? Se você tem aí um título de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, você pode colocar. A prova tem 5 alternativas, sendo uma certa, duração de 3 horas. A prova de videoaula ela vai permitir a avaliação dos docentes, né, por meio da demonstração das práticas a serem desenvolvidas. E a prova de título é aquela que completa aí a sua formação acadêmica, ela é apenas classificatória, né? Convocação de provas no site da VUNESP, você não pode alegar desconhecimento, porque você tem que olhar o site e verificar o dia, o local da prova. A VUNESP não avisa, né? Caneta tinta preta, documento de identificação, sempre o RG, né, atualizado, ou a carteira de trabalho, ou a carteira de habilitação com foto, certo? Os aplicativos são aceitos também, RG, carteira nacional, título eleitoral e título, só que ele tem que ser aberto no aplicativo, não vale print, tá? Então, eu sempre recomendo levar o documento físico, porque vai que o local que você vai fazer prova, a internet não é boa, e o sinal, né? Você não consegue o sinal, não consegue abrir o arquivo, e aí você não consegue provar. Vai que seu celular não funciona, dá um piripape lá no celular, enfim, tem muitos problemas que podem acontecer, por isso eu não recomendo, tá? Não é aceito o protocolo, nada disso. Se você foi assaltado, roubado, procure a delegacia, providencie um novo RG nos poupa-tempos da vida, para você não passar perrengue nessa situação. Na prova não pode protetor, gorro, chapéu, né, telefone celular, certo? Tem que desligar, retirar sua bateria. Muita gente, às vezes, faz prova e o celular toca no meio da prova. Isso pode te eliminar. Então, todos esses pertences aqui, boné, gorro, relógio de qualquer tipo. Aí a pessoa fala assim, não, mas meu relógio, ele é de ponteiro, né? Aquela história. É simples, é de qualquer tipo. E isso está no edital, gente. Depois a pessoa quer brigar, aí não tem jeito. Tá? Então, qualquer tipo de aparelho eletrônico, né? E a VUNESP é bem criteriosa nesse sentido, certo? Se você for surpreendido com alguma anotação, algum objeto que não pode, você será eliminado. Não pode perturbar, né, a ordem dos trabalhos, ficar tumultuando. Muito cuidado, tá, gente? Realização da prova, dia 25/8 de 2024. Os anos finais do ensino médio, fundamental, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio será de manhã, e os anos iniciais, que é o curso que vai ter aqui no Já Passei Educação, à tarde, tá? Então, sempre a confirmação no site da VUNESP ali, quando estiver ali mais próximo da prova, você vai ter ali, aqui, 5 dias que antecedem a data, você vai poder consultar lá todos os locais, enfim, como que está essa questão, certo? O candidato somente pode se retirar após 2 horas de duração da prova, folha de resposta é exclusiva, não pode errar lá, folhinha, se errar, errou, não troca a folha de resposta, né? Então, sempre as orientações padrões aí da VUNESP, né? O gabarito, depois sai, depois você vai ter, não leva a prova, né? Depois você vai consultar a prova no site da VUNESP, certo? E aí a prova prática, que é
uma simulação de aula com duração de 5 a 7 minutos. Então, é bem curtinha. Então, o candidato ele tem liberdade para escolher o tema da aula com base no conteúdo da disciplina e da inscrição. Então, se você é polivalente, né, professor M1, você vai ali escolher um tema e vai desenvolver uma aula. Deve ser uma simulação de aula, considerando que os alunos estão presentes, tá? Não precisa ter aluno aparecendo na gravação ou estar presente, é uma simulação. É como se você realmente estivesse dando uma aula. E a aula ela é para os alunos, não é para os avaliadores, e deve abordar o conteúdo. Não pode ser resolução exclusiva de exercício. Ah, vou passar um exercício lá na lousa e vou explicar só esse exercício. Não, ela deve ali simular uma aula, tá? Pode ter um exercício? Sim, só não pode ser exclusivamente. Então, você pode iniciar um tema e mostrar um exercício ou alguma coisa, tá? O candidato que fizer uso de reduzir sua margem, expô-la em um campo menor, terá sua pontuação prejudicada. Veja, eu estou fazendo isso aqui com vocês, né? O que eu estou fazendo? Eu reduzi a minha imagem para que vocês vejam o edital, certo? Estou aqui, ó, oi, né, falando com vocês. Esse tipo de aula não serve. Então, você tem que gravar frente a uma lousa, né? Enfim, o ideal é que seja isso, uma lousa branca, pode ser uma lousa normal, com giz. Você pode usar lá um cartaz, um papel craft, não importa, tá? Desde que seja sua aula, tá? A aula deve ser apresentada em língua portuguesa, exceto para a disciplina de inglês, que vai mesclar ali parte em inglês e parte em português. O candidato deve gravar a aula com o lado maior do celular na horizontal, em local bem iluminado e sem ruídos, preferencialmente diante de quadro negro ou branco. Ah, mas você falou aí, pode? Pode, mas a banca está falando preferencialmente quadro negro ou branco, tá? E aí vai ser considerada a apresentação do conteúdo, retomada e finalização da aula, verificar se tem uma sequência lógica, início, meio e fim. Então, ó, introdução, contextualização, objetivo da aula, aprofundamento, conclusão de maneira clara e concisa. Veja, a aula são de 5 a 7 minutos. É um período muito curto. Então, você tem que pegar um tema curtinho, né, uma ideia, né, um assunto, e você vai trabalhar aquilo. É importante apresentar o que você vai fazer, é importante você colocar na lousa. Então, para adiantar, você já deixa isso pronto, certo? Na lousa, só escreve os complementos, porque você já começa, para não perder tempo escrevendo tanta coisa, você já começa com a sua aula montada na lousa. E claro, você vai complementar, né, algumas ideias ali, certo? E aí você vai como se você realmente estivesse dando aula, ok? Ó, encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos visuais, verificar se utilizadas metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos condizentes, gráficos, esquemas, slides, vídeos, e contribui para que aprenda, para a aprendizagem que retenham a atenção dos alunos. Lembre do tempo, né? Porque se, por exemplo, eu vou passar um vídeo e você ocupar a sua aula com todo esse vídeo, você não deu aula, você só apresentou o vídeo. É importante porque eles querem ver como que você desenvolve uma aula, como que você apresenta a sua aula, como que você estimula os seus alunos, né? Então, linguagem, tom de voz, expressões faciais, tom de voz, entusiasmo, ritmo, modulação, postura, gestos adequados, certo? Então, isso tudo é a linguagem que você vai usar, isso tudo conta, certo? Se você faz aquela aula tipo, atenção, estudantes do Já Passei, nós vamos apresentar hoje o edital do processo seletivo
do estado de São Paulo, né? Tom de voz muito monótono, sabe? Aí não rola isso. Por quê? As pessoas vão perceber. Imagina só. Então a gente tem que dar ênfase, às vezes a gente tem que mexer, tem que. Certo? Ah, mas eu tenho um estilo de falar baixinho. Não importa, mas a didática precisa ser colocada. Você está explicando uma coisa para alunos, para crianças. Então, você tem que entender como que você vai elaborar isso. Uma criança, ela não vai ficar ali na sua voz baixa. Aí, você mexendo, quase não dá para entender o que você fala. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são dicas importantes, tá? Introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão. Tem que fazer um fechamento da aula. Tem que apresentar, contextualizar, porque está aprendendo aquilo, aprofundar, né? Claro, em 5, 7 minutos não dá para aprofundar muito, e concluir, fechar essa aula. Os candidatos das vagas de educação especial vão elaborar com base em estudo de caso, uma especialidade aí baseada no anexo desse edital, tá? Uma simulação de atendimento especializado presencial, considerando que o aluno está presente. Não há obrigatoriedade do aluno aparecer na gravação ou de estar realmente presente, porque é uma simulação, tá? Então, aí, o atendimento é a todos os alunos, conteúdo teórico também segue mesmo, tá? Ó, se o candidato incluir algum recurso de mídia em formato de vídeo, não pode ter mais de 1 minuto de duração, porque você tem pouquíssimo tempo de aula, certo? Então, são coisas que estão no edital que são importantes, tá? Não é o objetivo da apresentação do edital aqui neste momento falar para vocês todas as questões relativas a esta aula, ok? O candidato deverá, durante o período de 14 até 12, acessar e enviar essa videoaula por meio digital. Professor, então, manda a videoaula já no período de inscrição, certo? E ela tem que ter entre 5 e 7 minutos, tamanho de até 1 GB, extensões AVE ou MP4 ou MKV ou MOVE. Tá? Então, só é permitido um envio por candidato, ok? Então, muita atenção, videoaula, você tem que mandar antes, tá? Durante o período de inscrição. Acompanhe aí para não perder. Prova de títulos. Falei do stricto sensu, né, que é o mestrado e doutorado. Então, só serão considerados os títulos de pós-graduação stricto sensu. Então, aquelas pós, né, até falei aqui, mas não vai considerar. Pós-lato sensu, aquela de 360 horas, não vai valer. Só mestrado e doutorado, tá? Então, no edital, não tem aquela pós de lato sensu. Uma pena, né? Porque é que a maioria tem, certo? Mas é apenas meramente classificatório. E aí você manda, claro, vai valer os pontos. Também tem que enviar até o período final de inscrição, tá? Então, você, se tiver mestrado ou doutorado, pode enviar, ok? E aí, claro, vale alguns pontos importantes. Eu vou mostrar aqui quanto que vale. Não está aqui, mas depois eu falo quanto que vale cada pontuação, está mais lá para o final. Bom, prova objetiva, que é a forma de cálculo. A prova da videoaula tem caráter classificatório, né, e vai de 0 a 40. Essa aqui é também de 0 a 40, certo? Então, é importante aí você se preocupar com esses 2 pontos, né? Ó, se a nota 0, se não for uma aula da disciplina, porque o candidato escreveu, se não configurar uma aula da disciplina, apresentar apenas com a aula, o atendimento seria ministrado, a pessoa apresentar, eu vou fazer uma aula assim, porque eu vou explicar isso para o aluno. Não é isso, gente. É você realmente simular uma aula, como se o aluno estivesse lá, tá? Então, ó, não se configurar uma aula dirigida aos alunos, aí você vai tirar 0. Não apresentar
o candidato na gravação, importante o candidato, baixa qualidade de imagem e áudio, se estiver incompleto ou o áudio danificado, se não der para ouvir, né? Então tudo isso vai contar. E aí tem os descontos, né? 20 pontos com duração de 2 minutos ou mais e simultaneamente com menos de 4 minutos, aí já desconta 20 pontos. Vai descontar 10 pontos se for de 4 a 5, e se tiver mais de 7 minutos é desconsiderado, não vai. Então, cuidado, certo? Não simular uma aula em que os alunos estejam presencialmente nela, tá? Terá nota prejudicada o candidato que inclui em sua aula elementos desconectados da habilidade do tema, ou no caso da educação especial, for uma aula exclusivamente de resolução de exercício, fizer uso de reduzir imagem, fizer comentários depreciativos e ofensivos aos direitos humanos, certo? Apresentar aí uso excessivo de leitura, texto ou roteiro, dirigir-se à banca, além da apresentação inicial, né? Então, você que começa a aula, você tem que fazer como se você estivesse falando para aluno. Bom dia, meus alunos, minhas alunas. Hoje eu vou falar do tema tal, né? Então, tá? De acordo, claro. E aí tem introdução, contextualização, certo? Início, meio e fim, aprofundamento da aula, encaminhamento, tudo aqui, linguagem, certo? Depois no curso nós vamos explicar melhor essas questões da aula, tá bom? Prova de títulos, no máximo 10 pontos, falei que havia nos títulos, né? Doutorado, 7 pontos, certo? E mestrado, 3 pontos, né? Então, se você tiver um desses 2 diplomas, pode. A pontuação final é a soma da nota, da videoaula e dos seus títulos, certo? E aqui os critérios de desempate, que são sempre ali, quem tem mais de 60 anos tem a vantagem por conta do Estatuto do Idoso, depois é a prova prática da videoaula que conta, depois conhecimentos específicos e assim por diante. Recursos, sempre tem recurso aí, se sua isenção foi indeferida, se sua redução foi indeferida, se você não for aceito como PCD, pessoa com deficiência, enfim, todas as etapas têm recurso, sempre de 3 dias úteis a partir da data da publicação que deu origem, tá? Então, segue aí essa questão. Gabarito vai ser divulgado, se você tiver alguma dúvida. Questão anulada, por exemplo, é atribuída a todos os candidatos presentes na prova, independente de ter posição de recurso. Tem gente que acha que o recurso só serve para quem... Não, o recurso serve para todos, viu, gente? Então, não tem essa história, né? Recurso é para todos. Aí as disposições finais, o site da VUNESP, para dúvidas, etc., né? Enfim, aqui informações gerais. E aqui tem essas diretorias de ensino, tá? Não vou falar de todas aqui, porque é para o estado inteiro, né? Mas tem desde o interior, litoral, Grande São Paulo, né? Então, todas as cidades aí, Santos, São Carlos, né? As listas de aplicação das provas dos municípios, né? Tanto em São Paulo, nas suas diversas áreas, quanto nas regiões aí, Guarulhos, Campinas, Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Itapevi, Mauá, Santos, né? Suzano, Osasco, tem Santos, não vi Santos aqui, Bauru, Birigui, tem Caraguatatuba, enfim, né? Aqui um monte de cidades que serão aplicadas as provas. Tem São Vicente, tem São Vicente, né? Tem Santos também, Santos, olha só. Então, aqui anexo do requerimento de inclusão, né? Autodeclaração também, aqui são documentos. E aqui a habilidade, né? Para preparação da prova prática, aqui de língua portuguesa, o professor PEB 1, tá? Então, as habilidades aqui de acordo com a BNCC, certo? Tanto de português quanto de matemática, né? Artes também, arte do ensino médio, biologia. Isso aqui eu vou passar mais rápido, né? Porque são todas as disciplinas, só para mostrar para vocês
que é as habilidades da prova prática, tá? Então, só para mostrar aqui que o edital é bem gigante, né? Aí aqui a videoaula do candidato da vaga da educação especial, né? Aí tem as áreas aqui, transtorno do espectro autista, estudo do caso 1. Aí vem o caso 1 aqui, ó, Paulo Alexandre, diagnosticado com transtorno do espectro autista, apresenta pouca autonomia, necessitando de apoio na higiene, alimentação e tal. Como que você vai atender esse aluno? Deficiência intelectual, tá? Então, aqui os estudos de caso. Bem legal isso também. A gente depois é importante vocês lerem. Período de inscrição, aqui vem a tabelinha, né? Vencimento do boleto, todas as informações. Também é interessante você guardar isso. E aqui, o que nós vamos abordar no curso? Conteúdo programático de PEB 1. Então, textos aqui, ó, a integração do currículo e as tecnologias de narrativas digitais, tá? Texto do Silvio Almeida, né, que é até ministro agora, Racismo Estrutural, esse texto aqui tem na internet. Textos do ensino híbrido, da Lilian Bassi, né, do Trevisani também. Aqui é nas narrativas quilombolas, sistemas nacionais de avaliação e informações educacionais, o Aula Nota 10, esse livro do Doug Lemov, né, políticas de integração curricular do Pacheco, pedagogia dos multiletramentos, os saberes, né, docentes e formação profissional do Maurício Tardif, a metodologias ativas de aprendizagem, texto do Zabala, né, do Anthony Zabala, metodologias para ensinar competências e observação de aula e avaliação de desempenho aí do Pedro Reis. As publicações institucionais do MEC sobre conselhos escolares, BNCC, a referência, né, do SARESP, da Secretaria de Educação Básica, prova importante aí do Estado, prova externa, né, dos grêmios, criação de grêmios também, currículo paulista, tudo isso disponível. E aí os conhecimentos específicos, que são da Ana Maria Carvalho, ensino de ciências, ensino de geografia, gêneros orais escritos, a psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreira e Ana Teberoski, da Emília Ferreira, o ingresso da escrita nas culturas, Délia Lerner, ler e escrever, a alfabetização científica, da Lúcia Helena Sazeron, o ensino da história, da Andréa Jordana, ler, escrever e resolver problemas, da Kátia Smoley, Magda Soares, alfabetização e questão de métodos, toda criança pode aprender a ler e escrever, da Magda Soares, e estratégia de leituras, da Isabel Soler, certo? Então, todos esses aí, claro aí, os documentos, aqui, compromisso com uma educação de qualidade, vem um texto aqui falando aí do letramento, multiletramentos, currículo paulista, todas as orientações pedagógicas, né, do Estado de São Paulo que os docentes devem saber, ok? Então, vem aqui as competências, vários itens aqui que vale a pena depois você ler aqui, certo? E mais livros e bibliografias aqui, certo? De narrativas digitais, racismo estrutural, novamente, projeto de vida, tá? Da Vera Maria Candal, aqui em Direitos Humanos, Maria Helena Castro, muitos textos aqui você encontra na internet. E, claro, você vai encontrar aí também no curso do Já Passei, certo? É importante estar toda a referência bibliográfica aqui no edital. A Unesp sempre faz editais muito completos, né? Legislação, toda a legislação, certo? Que vai ser cobrada aí, o ECA, né? Os seus artigos, a LDB, né? E a LDB teve, inclusive, alteração bem recente agora, tá? Mas são pontinhos, aí as resoluções dos conselhos nacionais, tanto das diretrizes curriculares, de formação, de direitos humanos, os documentos de São Paulo, criação e organização dos grêmios, várias legislações aí do Estado de São Paulo, plano de carreira,
Então, bastante coisa aí para estudar, né, e se apropriar, no caso, para você ir bem nessa prova, certo? Então, aí toda a legislação, ó, decreto aqui, programa Compromisso de São Paulo, certo? Decreto sobre tratamento de pessoas transexuais e travestis, sempre uma legislação do programa de ensino integral, então tudo isso para você. E aí depois tem os demais professores do PEB 2 aqui, que eu não vou comentar neste vídeo, certo? Todo o referencial deles aqui também. O que nós focamos foi no PEB 1, né? Que é o que vai ter aqui no curso que eu mostrei para vocês, tá? Então, claro que é importantíssimo, vocês viram que a extensão de conteúdos e de informações do edital é bem grande, e por isso que é importante você ter um curso para apoiar o seu estudo, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, bastante coisa, né? Mas quando você tem um curso, o que acontece? Você já tem um direcionamento melhor do que você vai estudar, a sistematização das coisas também fica melhor para você se organizar e para você conseguir sucesso aí nessa vaga, tá bom? Então, grande abraço a todos, sucesso. Eu sempre falo, é uma oportunidade. Por quê, gente? Às vezes, você fala assim, mas é processo seletivo e tal. Mas se você quer construir uma carreira na educação, pense em depois ser gestor, orientador, coordenador e tal, você tem que ter tempo de sala de aula, né? Na maioria dos editais, eu, por exemplo, sou supervisor de ensino. Para ser supervisor de ensino, eu preciso ter 8 anos de sala de aula, né? 8 anos no magistério. Então, quando a gente se torna, quer outros cargos, a gente precisa ter essa experiência. Eu fiquei muito tempo no Estado, só no Estado eu atuei por 13 anos em processo seletivo, concurso, etc. Tá? Então é importante porque isso te garante experiência, te garante vivência de sala de aula, e isso é bem interessante na sua carreira futura ou presente de professor. Além do que também, às vezes a pessoa já tem um cargo, que é outro cargo, né, pelo menos temporário ali, para dar uma melhorada nas rendas, né? A gente sabe que o professor não ganha tanto, mas é uma oportunidade interessante. O link vai estar disponível aí nos canais do Já Passei também, para você poder acessar o curso e ter sucesso, tá bom? Grande abraço e até a próxima.